Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de julho, começando aqui pela BBDC4, queda de 3,44%, esteve numa queda bem maior, deixando aqui uma sombra inferior. A ação terminou abaixo do suporte lá dos 27,19, reforçando o forte movimento para baixo aqui no gráfico semanal, a saída de uma tendência lateral trazendo o ativo praticamente para uma tendência já de baixo, porque cria uma expectativa mais forte de após alguma tentativa de correção ainda vai ficar uma chance de perder a mínima desse primeiro movimento de queda. A semana trouxe uma queda para a ação de 9,18%, por mais esticada que esteja aqui para baixo, não vejo uma alternativa de compra a não ser que seja pensar em uma operação de day trade. Tem resistência pela frente de R$ 27,00, o suporte foi perdido nesse pregão. Então a ação, se ela conseguir no início da próxima semana voltar rapidamente para cima dos R$ 27,00, pode apoiar na sequência, após uma correção desse primeiro movimento de subida, alguma alternativa de se comprar em um fundo ascendente, mas nesse primeiro momento não se encaixa aí com os nossos critérios de compra. A CTIP 3 fechou ali abaixo de uma região de indefinição, suporte na faixa dos 22,18, vinha 3 semanas consecutivas resistindo nessa região, pelo menos os compradores vinham igualando ali de maneira, aqui a gente pode ver até essa lateralização, só que aqui no formato de esses 3 candles aqui de forma lateral, vinham igualando com a pressão vendedora, os compradores, só que nessa semana a ação teve um desempenho realmente ruim, caiu aqui 5,52%, veio para baixo do suporte, já batendo no próximo suporte 21,48%, mas dando início a uma consolidação de perda de tendência indefinida, podendo dar início aqui a uma tendência de baixa um pouco mais forte. Então nesse momento, apesar de estar aqui prolongada para baixo, no gráfico diário, não vejo alternativa de compra em cima dessa ação. E ela ficaria mais interessante em termos operacionais para a ponta vendedora, na confirmação dessa perda aqui, vem aqui para baixo, gera uma recuperação fraca, já é uma das alternativas de trabalhar a venda após uma correção desse último movimento aqui de baixo. Olhando para KLBN4, KLBN4 é um ativo que pelo gráfico mensal a gente ainda vê uma ação em tendência de alta de longo prazo, iniciando uma correção que começou até um pouco forte. Ela estava na correção um pouco mais lateral e rompeu para baixo, a gente observa isso aqui pelo gráfico semanal, movimentação lateral e rompimento para baixo. Tem suporte mais significativo, dando um zoom menos na região abaixo até dos R$10,00, que é número redondo, o primeiro ponto de suporte, ele seria na faixa dos 9,43. Depois da queda mais acentuada, ainda não conseguiu gerar um repique mais forte, tentou aqui, devolveu rapidamente, tentou novamente, deu uma lateralizada, até agora não gerou um sinal de alta, terminou o pregão com queda de 2,77%. A perda dessa congestão aumenta a chance dessa ação iniciar um movimento realmente de baixo, já deu um primeiro indício aqui, que pode se estender não só para a perda desse suporte aí na faixa dos R$10,20 aos R$10,00, como também a buscar ali no curto a médio prazo, principalmente a região dos 9,43. Então é isso que vem acontecendo com vários ativos. Apesar de um longo prazo favorável, a ação perdeu de maneira forte uma tendência de médio prazo e, consequentemente, está encontrando dificuldade, inclusive, para dar sequência ali numa recuperação, ou seja, numa recuperação numa tendência de alta de curto prazo. Nós temos também aqui para comentar a Siri 3. A Siri 3 no pregão de hoje apresentou queda de 2,37%. É outra que apresentou um movimento forte de baixo, perdendo o suporte de uma tendência um pouco mais lateral. Tentou recuperação nessas duas últimas semanas, nessa terminou caindo ainda 0,78%, mas a gente observa que a ação foi lá testar os R$16,00, região de antigo suporte, e ao bater nessa região perdeu força, gerando primeiramente esse candle de baixo do dia 2/7, depois tentando se recuperar e novamente caindo aqui 2,37%. É outra ação que vai aumentando a chance de poder sair de toda realmente consolidar essa saída da lateralização e iniciar uma tendência de baixa mais forte de médio prazo, onde o próximo nível de suporte ficaria aqui em torno primeiramente dos R$13,40 e mais abaixo aqui a mínima, colocando até uma mínima que foi tocada mais do que uma vez, R$12,97. Então, R$13,40 aos R$13,00, região de suporte mais importante para Siri 3
na consolidação de um movimento de baixo que venha perder seu suporte imediato em torno de 14,58. E para a gente fechar, a FIBR3. Além dessa ação, temos ativos, a gente comentou só ativos ali que estão com a sinalização apontando para uma tendência um pouco mais forte para baixo, ou seja, afasta um pouco da ponta compradora, mas temos ainda alguns ativos que podem trazer compras de curtíssimo prazo no decorrer da próxima semana. Uma dessas ações é a FIBR3, ali de forma lateral, depois desse movimento de alta, está em cima da zona de resistência. Dependendo da forma aqui desse rompimento, seria uma alternativa de buscar uma compra de curtíssimo prazo dessa ação. Resistência em 25,88 até 26,18. Acima disso tem uma resistência lá de janeiro de 2013, localizada em R$ 26,74. Então o ativo ainda mantém sua tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo. Um foco um pouco maior na tendência de alta de médio prazo. Poderíamos falar também na tendência indefinida, mas por enquanto vai apresentando uma força um pouco maior para cima. Além desse ativo, teríamos ali CROT 3, que pode já gerar uma compra já na segunda-feira. Estaremos falando isso dentro do Investmania na segunda-feira. A BRFS 3 da mesma forma, e tem a opção da Ambev 4, Cosan, CSAN3 e Sabesp, SBSP3. São alguns dos ativos que podem apresentar alguma alternativa de compra a partir da segunda-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.